E aí pessoal, tudo certo? Me chamo Enéas, estudante de Engenharia Civil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo para vocês um exercício de momento em relação a um ponto no espaço, né? Espero que vocês gostem. Acompanhe comigo a solução deste exercício. Antes que eu me esqueça, a bibliografia que eu estou utilizando e que tirei esse livro é o livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, Billy Johnson, né? Estática, capítulo 3. O número do exercício é 3.4. Podem dar uma olhada lá depois e tentem fazer, beleza? Então, vamos ler o enunciado. Uma placa retangular está apoiada nos suportes A e B, ou seja, esses suportes A e B, e por um arame CD. Esse arame CD aqui, essa linha azul aí. Sabendo que a tração no arame é de 200 newton, ou seja, é uma força de tração CD de 200 newton, determine o momento desta força aplicada no ponto C, ou seja, ponto C, em relação ao ponto A. Qual é o momento que essa força de tração CD vai causar no ponto A? É isso que a gente vai estar fazendo e calculando, beleza, galera? Então vamos à fórmula de momento. Galera, a gente sabe que a fórmula de momento em relação a um ponto, ela é dada por momento nesse ponto, nesse caso é o ponto A, vai ser a distância desse ponto até a força, né? O momento é em a força está em C, então essa distância vai ser AC, né? Perfeito? Conseguiram compreender? Produto vetorial com essa força. Essa força de tração é a força de tração CD. Ela vai de C até D. E a distância, a gente pega o ponto A e pegamos até a força, né? A distância do ponto até a força, né? Que é essa distância AC aqui, beleza? E a gente vai precisar dessa fórmula aí para estar resolvendo a questão. E também de dois conceitos importantes, que é módulo de um vetor e saber que dois pontos a gente forma um vetor. Por exemplo, se eu tenho um vetor genérico AB, isso por geometria analítica, né? Se eu tenho um vetor AB, por geometria analítica, a gente sabe que esse vetor é formado pelo ponto final menos o inicial. Então é o ponto final que é B, menos o ponto inicial que é A. Ciente desses dois pontos, a gente consegue achar um vetor. Como aqui a gente tem esses pontos, a gente vai precisar achar esses vetores, beleza? Então, antes de tudo, a gente precisa adotar nossos sistemas de eixos, né? Então, a gente vai adotar aqui como nosso eixo Y, positivamente para cima, aqui à direita, nosso eixo X, e aqui o nosso eixo Z, beleza? Após ter definido o nosso sistema de eixos, a gente agora vai analisar aquela propriedade que eu tinha definido a priori, que se a gente quer descobrir um vetor AB, por exemplo, é o ponto final, né, que seria B, menos o inicial. Neste caso aqui, a gente quer descobrir esse vetor AC, que é justamente a distância do nosso ponto até a nossa força. A gente precisa desse vetor AC. Só que para isso, a gente precisa desses pontos, né? A gente precisa descobrir o ponto A, a gente precisa descobrir o ponto C e a gente precisa descobrir o ponto D. E note também que eles estão em milímetro, a gente precisa passá-los para metro. E como a gente converte essas unidades de milímetros para metro? É simples, a gente tem o nosso Sistema Internacional de Unidade de Medidas, temos metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente tem, por exemplo, 300 milímetros. 300 milímetros, né, que seria essa medida aqui, e a gente quer converter para metro. A cada passo que a gente dá para a esquerda, a gente divide por 10. Então, para passar para centímetro, a gente divide por 10 milímetros para centímetro. Então, dividindo por 10 dá 30. Para passar para decímetro, a gente divide por 10 de novo. Então, isso aqui vai dar 3. Para passar para metro, a gente divide por 10 de novo. Isso é 0,3. Perfeito? Então, a gente vai dividindo por 10 cada etapa e divide por 10. Ou seja, a gente dividiu por 10 três vezes, né? 10 ao cubo, 1000. Então, 1 milímetro é a milionésima parte de 1 metro. Perfeito?
Então é basicamente isso que a gente percebeu, que 1 milímetro é a milionésima parte de 1 metro. Então todas as unidades que estão aqui, basta apenas dividir por 1000, beleza? Então vamos atacar e agora descobrir o nosso ponto A, porque a gente precisa do nosso vetor AC. Também a gente vai precisar do vetor CD, né, que é a força de tração em relação a CD. A gente precisa desse vetor. A gente precisa desse comprimento aqui, beleza? Para poder decompor a tração de CD nesses sistemas cartesianos que adotamos, né? X, Y e Z, beleza? Então a gente sabe que isso vai ser C menos A e isso aqui vai ser D menos C, só que a gente precisa desses pontos. Então vamos analisar o ponto A. O ponto A ele está sobre o eixo Z, então ele não tem coordenadas nem no eixo X e nem no eixo Y. Então vai ser 0 em X, 0 em Y. E em Z ele está deslocado a essa distância aqui, ó, de 240 milímetros mais 80 milímetros. Isso dá 320 milímetros, que dividindo por 1000 vai ser 0,32 metros. Ok? Vamos agora analisar o ponto C. Ponto C, para a gente descobrir a sua projeção em X, a gente pega ele e traz até o eixo X. A gente vai ver que ele está a essa distância de 300 milímetros, que a gente viu que é 0,3 metros. Beleza? A gente consegue perceber também que ele não tem projeção no eixo Y, porque ele está aqui nesse plano formado por X e Z. Ele não tem projeção no eixo Y. Ele vai ter apenas projeção em Z. A gente pega e projeta ele em Z para saber qual é a sua coordenada. Ele andou essa distância toda aqui, ó. 80 milímetros mais 240 milímetros mais 80 milímetros. Isso vai ser 160 mais 240. Ao somar isso tudo, isso vai dar 400 milímetros. E convertendo para metro, vai ser 0,4 metros, beleza? Então ele não tem projeção em Y, mas tem em Z 0,4. E por fim, vamos analisar D. Vamos analisar D. Deixa eu trazer um pouquinho aqui mais para baixo. A gente vai analisar D. D está sobre o eixo Z. D está sobre o plano aqui YZ, na verdade, né? Está sobre o plano YZ. Esse plano aqui, como se fosse essa parede aqui, beleza? Ele vai ter uma distância em Z. Aqui está o ponto D. A gente vai projetá-lo em Z. A gente vai ver que ele está a essa distância aqui de 80 milímetros e está a uma altura de 240 milímetros quando a gente vê aqui que é essa altura em Y, beleza? Então ele está em Y 240 milímetros, 0 em X, porque ele não tem. 240 milímetros são 0,24 metros. E em Z ele está a essa distância de 80 milímetros, que é 0,08 metros. Beleza? Ao dividir por 1000, a gente chegou nesse resultado aí, beleza? Agora a gente é capaz de resolver essa conta, né? A C, a gente tem os pontos C e A, e CD a gente tem um ponto D e C. Basta fazer um menos o outro. Vamos fazer isso. C menos A, 0,3 menos 0 vai ser 0,3. 0 menos 0 é 0. 0,4 menos 0,32 é 0,08. Correto? Vamos conferir. 0,4 menos 0,32. Isso aqui vai ser 8. 0,08. Perfeito. Vamos agora achar o vetor CD. Quem é CD? É D menos C. 0 menos 0,3 é 0 menos 0,3, né? Vai ser menos 0,3. 0,24 menos 0 vai ser 0,24. E 0,08 menos 0,4 vai ser menos 0,32. Menos 0,32. Agora que a gente determinou os pontos que a gente precisava e os vetores que a gente também precisava, a gente precisa calcular T de CD. Como a gente calcula T de CD? T de CD vai ser o módulo dela, que é 200 newton,
vezes um vetor lambda de CD. Quem é esse vetor lambda de CD? Esse vetor lambda de CD, ele vai ser o vetor CD dividido pelo módulo de CD. Por quê? Porque ao fazer isso, eu vou multiplicar essa força de tração pelo seu vetor CD, que vai dar a sua direção, e também a gente vai dividir pelo seu módulo para normalizar, porque eu normalizando esse vetor, eu vou fazer com que o seu módulo seja igual a 1, ou seja, eu não vou estar alterando a intensidade da minha força, eu vou estar multiplicando pelo vetor que dá a sua direção e esse vetor normalizado para que eu não altere a intensidade do seu valor. Então, é por isso que a gente encontrou o CD. Esse AC era pela distância, né, da força do ponto A até a C, da distância do ponto até a força, que é o que precisávamos para poder calcular o momento. E a gente também achou o CD, porque é o vetor unitário que vai dar a direção da nossa força, beleza? Então, agora que a gente tem CD, que é menos 0,3, 0,24 e menos 0,32, né? Isso em x, y e z, como a gente havia dito, a gente vai dividir pelo seu módulo. E para calcularmos o seu módulo, basta a gente pegar cada componente do vetor, elevar ao quadrado, somar com os outros componentes e tirar a raiz. Então, o módulo de CD, ele vai ser menos 0,3 ao quadrado, mais 0,24 ao quadrado, mais menos 0,32 ao quadrado, tira a raiz disso tudo, e a gente vai chegar aqui o módulo de CD, a gente vai ver na sacola, porque a gente já tinha feito esses cálculos antes. O módulo de CD é igual a 0,5 metros, beleza? 0,5 metros é o comprimento desse vetor todo, né? CD aqui, beleza? Então esse vai ser o nosso vetor lambda de CD, dividido por 0,5. E a gente agora pode calcular nosso T de CD, que vai ser 200 sobre 0,5 multiplicado pelo vetor CD, que vai dar a sua direção. Menos 0,3i, 0,24 J, na verdade, e menos 0,32K, beleza? E são os vetores canônicos, como havíamos dito, né, que dão a direção, beleza? Do eixo x, y, j, y e k, z, beleza? Vamos fazer esse cálculo. A gente vai dividir 200 por meio. O que a gente faz? Repete a base, multiplica pela inversa da segunda. Isso vai ser igual a 2.000 por 5, que dá 400, né? 2.000 por 5. 20 sobre 5 dá 4, 400, beleza? Vai ser 400 vezes cada componente. Note que a gente tem todas as projeções da força nos nossos eixos, basta apenas fazer essa multiplicação. E ao realizar a multiplicação, com a nossa colinha aqui, vocês podem estar realizando, a gente vai ter menos 120i (96J) e menos 128 em K, beleza? Beleza. Agora a gente tem o T de CD e também a gente tem o R de AC também. Basta a gente fazer o produto vetorial, né? Quem é o nosso R de AC?
A gente tem o R de AC aqui, ó. A gente tinha calculado. R de AC é esse vetor aqui, ó. Esse é o R de AC, 0,3 em X, 0 em Y e 0,08 em K. Então vai ser, ó, 0,3 e 0,08 em K. Como havíamos dito, a gente sabe que o momento ele é dado por R vetorial F. No caso, F é T de CD e R é R de AC. Então a gente pode estar calculando esse momento, né? R de AC vetorial com T de CD. Tem que ser nessa ordem, senão muda o valor do nosso resultado. Isso é igual a momento. Então a gente vai calcular da seguinte maneira: ou por determinante ou aplicando a distributiva, né? Vou calcular por determinante. I, JK. A gente copia agora o R. Quem é o R? 0,3 em I, 0 em J, 0,08 em K. E copia agora o F. O F que seria o T de CD, né? Menos 120, 96 e menos 128. A gente precisa calcular esse determinante para a gente chegar no resultado. A gente pode fazer por diversas maneiras, né? Um determinante pode ser por Sarros, Laplace. Eu vou fazer por Laplace, beleza? Por Laplace, a gente tem o nosso cofator, que é menos 1 elevado à linha mais a coluna que você está analisando, ok? Eu vou adotar esta coluna aqui que tem um zero, aí a gente só calcula dois determinantes, porque um vai zerar. Então, a gente tem aqui o i é positivo, né? Que é menos 1 elevado à primeira linha, e ele está na coluna 1 também. Então, seria 1 mais 1, seria menos 1 ao quadrado. Aí dá positivo, beleza? Aí esse elemento aqui, ele está na primeira linha também, só que na segunda coluna. Então, ele vai ser menos 1 elevado à linha, que é 1, mais a segunda coluna, que é 2. Então, ele é negativo. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então, a gente vai ter o seguinte. Vai ter um menos j multiplicado pelo determinante que vai sobrar aqui, que eu elimino a sua linha e elimino a sua coluna. Vai ter 0,3, 0,08, menos 120 e menos 128. Esse é o resultado do momento, lembrando, né? Por esse determinante. Então a gente sabe calcular esse determinante 2 por 2, né? Diagonal principal, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então a gente vai ter aqui o menos j multiplicando 0,3 vezes menos 128 menos 0,08 vezes menos 120. A gente pode realizar esses cálculos. Quanto que vai dar isso aqui? Menos j vezes, vou pegar uma calculadora para fazer isso mais rápido, 0,3 vezes menos 128, isso vai dar menos 38,4, menos 38,4, menos com menos vai dar mais aqui, né? Mais 0,08 vezes 120, isso vai dar igual a 9,6, 9,6. Quanto que vai dar esse resultado aqui? Esse resultado vai dar um valor negativo e tem um sinal do J aqui multiplicando, vai transformar em um valor positivo. Então, isso vai dar mais J, que multiplica. Quanto que dá esse valor? 28,8. Continuando com os cálculos do determinante, agora a gente tem que calcular esses dois determinantes restantes, né? Porque a gente escolheu essa coluna para calcular o nosso Laplaciano.
beleza? Só que note que quem vai multiplicar o nosso determinante é um elemento zero, então vai zerar, né? Seria zero vezes algum determinante, né? Então vai zerar. Então a gente tem que analisar o próximo. Para analisar o próximo, a gente tem que analisar o seu cofator, né? Ele está na terceira linha, segunda coluna, então vai ser menos 1, linha, terceira, coluna 2, né? Seria menos 1 a quinta, né? Que daria menos 1, né? Beleza? Então vai ser menos 96 vezes o determinante que restar eliminando a sua linha e a sua coluna. Vamos fazer isso. Menos 96 vezes o determinante elimina a sua linha e elimina a sua coluna. Vai restar aqui então IK 0,3 e 0,08. Ao calcular esse determinante aqui, a gente vai chegar no seguinte: 0,08i menos 0,3k, beleza? Então a gente pega e faz essa distributiva, né? Vai ser menos 96 vezes 0,08i, então vai ser menos 768i, e menos com menos vai dar mais. Esse 96 vezes 0,3 vai ser 28,8k, beleza? Então a gente vai ter aqui o resultado do produto vetorial. Cadê aqui, ó? Esse resultado desse produto vetorial que gerou um momento em A foi de menos 768 em I mais 28,8 em J em K. E esse é o valor do nosso momento, beleza? Newton vezes metro, né? Que é a unidade de momento, beleza? E esse foi o momento que a gente calculou. Recapitulando o que a gente fez, a gente tinha forças no espaço por geometria analítica, a gente transformou dois pontos em vetores e a gente precisou achar o vetor da distância do ponto até a força e o vetor que dava a direção da força, né? Ou seja, o vetor diretor da força. Mas a gente também precisava normalizar esse vetor diretor da força para que quando ele multiplicasse pela intensidade da força, não alterasse essa intensidade, né? Porque a gente encontrou só o vetor, a gente normalizou e depois multiplicou pela força, garantindo que ele não alterasse a intensidade ou o módulo da força, beleza? Então, essa foi a resolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu!